Enquanto não houver obediência, não haverá conquista. Olha, obediência. Podemos imaginar os israelitas tentando justificar o seu pecado, dizendo: um pouquinho de ouro, uma prata, não faz mal nenhum, né? Uma capa babilônica, linda, poxa, eu vou pegar para mim. O problema não está na coisa em si que eles pegaram, não está na prata que eles pegaram, está errado no fato de que Deus havia dito: não pegue nada. Deus havia proibido aos israelitas que não tomasse coisa alguma de Jericó. Obediência. Quantos de nós desobedecemos a Deus pelo que está escrito na sua palavra? Porque Deus quer falar com você nessa noite, profundamente. Você não veio aqui por acaso, Deus não me colocou aqui por acaso, porque Deus tem uma obra em nossas vidas, e quando a palavra dele fala, ela não volta vazia. Tenho certeza disso, tenho certeza. Não saia daqui vazio. Alguma coisa Deus quer falar com você nessa noite, nesse culto de família, culto que nós tratamos de família. Eu estou com a minha família aqui, minha filha Sofia, Camila. Sofia me representou a mãe ali sentada por alguns minutos. Se deixar, ela quer pegar o microfone para falar, mas eu não deixo não, agora não, por enquanto. Agradeço aqueles que estão ouvindo na internet também, tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, e tenho certeza, deixa Deus falar, você que é visitante, você que está conhecendo a nossa igreja através da internet, deixa Deus falar, e faço convite para você estar aqui presente conosco no próximo domingo, se assim Deus permitir. Vamos abrir o texto em Josué capítulo 7, versículo de 1 ao 14. Josué, capítulo 7, versículo de 1 a 14. Diz assim um texto: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabedim, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois aqueles homens espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadiguei ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e a outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar ao Jordão, para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer?
tomara nos contentarmos com o que ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante do seu inimigo. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desagarrarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram de coisas condenadas, e furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegueis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Senhor Deus, Pai da eternidade, nós te adoramos na beleza da tua santidade, e a tua santidade é tão grande, que nós, pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus, teu Filho amado, que ainda o pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor, que tenta dia após dia nos derrubar, nos afastar de Ti, esse pecado que tantas vezes, Senhor Deus, nos entristece, não poderíamos estar diante da Tua santidade e da Tua beleza, Pai. Ó Pai, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia de nós, porque, Senhor Deus, precisamos da Tua graça, para que possamos sobreviver, e ouvindo a voz do Teu Espírito, nesta noite, possamos, Senhor Deus, nos corrigir, se assim é necessário. Fala aos nossos corações nessa noite, quebranta os nossos corações nessa noite, faz de nós, Senhor Deus, aquilo que Tu queres, Senhor Deus, incomode o Teu povo, incomode os nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa falar, Senhor Deus, profundamente nesta noite, para a honra e glória do Teu santo nome, para que saiamos daqui, Senhor Deus, glorificando a Ti, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado, Pai, nós agradecemos, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. A igreja se propôs, nesse ano, a trazer um tema anual, que é santidade para conquistar. E como o pastor Demetrio mesmo falou, parece que a gente, quando fala conquistar, pensa só nos bens materiais, que não é só a verdade. Devemos pensar em muitas outras coisas que vai muito além de questões materiais que perecem. Mas eu queria trazer o tema nessa noite e pensarmos em cima desse texto que acabamos de ler, o seguinte tema: enquanto houver pecado oculto, não haverá conquista. Enquanto houver pecado oculto, não haverá conquista. Lemos um texto aqui, que fala
de uma família, de um homem, que por causa do seu pecado, trouxe consequências terríveis para a sua família. Eu não sei o que passa no seu coração. Eu não moro lá na sua casa, eu não convivo com você, eu não convivo com a sua família, mas você convive. E eu não sei como está a sua família, o que tem passado por lá, mas você sabe, Deus sabe. E nessa noite Deus quer corrigir. Talvez se haja alguma coisa na sua família, é o tempo de se arrepender hoje, para que as consequências mais à frente não sejam terríveis. É o momento de você avaliar, você parar, botar a mão na consciência, nós aqui, e de avaliarmos nossa conduta diante de nossa família, diante da nossa igreja, porque o tema é muito sério: santidade para conquistar. Depois de 40 anos, o povo peregrinando, chega o momento em que Israel, liderado por esse homem, Josué, entra na terra prometida, e a cidade mais antiga do mundo, a cidade mais baixa do mundo, chamada Jericó, com suas muralhas, suas fortalezas impenetráveis, Deus faz ruir as muralhas e a cidade é conquistada. Isso nós encontramos no capítulo 6, que nós não lemos. Deus, porém, dá uma ordem ao povo para não pegar coisa de valor. Israel, entretanto, caiu vergonhosamente diante. Isso que não dá para entender. Conquistou uma grande cidade, mas logo depois caiu vergonhosamente diante de uma cidade pequena, chamada Ai. Chamada Ai. Isso porque levou o povo à derrota. Só uma coisa coloca Deus contra o povo: não é o pecado. Não é o pecado. Mas o pecado escondido, o pecado em que muitas vezes nós vamos alimentando dia após dia, achando que Deus não está vendo. Eu posso não saber, mas Deus sabe. A sua família pode não saber, mas Deus sabe. E isso entristece muito o coração de Deus, porque nós vamos alimentando o pecado, não nos arrependemos, achando que Deus não está vendo. O caso de Acã e sua família mostra claramente que não existe pecado particular. O meu pecado é o pecado de todos. O pecado que eu faço pode influenciar a minha família, pode influenciar a minha igreja, pode fazer com que a gente não conquiste aquilo que nós tanto almejamos. Somos um corpo, somos uma família, ligados uns aos outros, e o pecado traz derrota. O pecado traz derrota. Acabamos de ver. Por causa de um homem, o pecado nos torna fraco, impotente diante do inimigo,
traz uma derrota espiritual, e não é isso que nós não queremos. Nós vivemos uma batalha dia após dia, de uma guerra espiritual, sem sombra de dúvida. Efésios 6, Paulo fala lá, armadura espiritual, e a gente brinca. O povo de Israel, no Velho Testamento, passava guerra, conquistava, mas caía quando pecava. Hoje não é diferente. Não vivemos guerras, mas temos as nossas guerras interiores. As nossas guerras que estão ao nosso derredor, que estão ao nosso redor, dentro de casa, dentro do trabalho, que só você sabe, que só você sabe. A derrota de Israel em Ai serve como um exemplo importante para nós. O pecado escondido de uma pessoa custou a vida de muitos, ameaçou o bem-estar de uma nação inteira, por causa do pecado de um homem. O que nós podemos aprender com isso aqui? Enquanto houver pecado oculto, não haverá conquista. Enquanto houver pecado oculto, não haverá conquista. Primeiro ponto, por quê? Não há obediência. Enquanto não houver obediência, não haverá conquista. Olha, obediência. Podemos imaginar os israelitas tentando justificar o seu pecado, dizendo, um pouquinho de ouro, uma prata, não faz mal nenhum. Né? Uma capa babilônica, linda, poxa, eu vou pegar para mim, não faz mal, não tem coisa errada nenhuma nisso. Mas eu quero dizer uma coisa, o problema não está na coisa em si que eles pegaram, não está na prata que eles pegaram, não está. O que está errado? O que está errado? Está errado no fato de que Deus havia dito, não pegue nada, não pegue, Ele ordenou, Deus ordenou a Josué que dissesse ao povo, todos os despojos, tudo que houver em Jericó, não peguem nada. Deus havia proibido aos israelitas que não tomasse coisa alguma de Jericó. Obediência. E quantos de nós desobedecemos a Deus pelo que está escrito na sua palavra? Quantas coisas escritas na sua palavra que Deus ordena que não podemos fazer e nós fazemos? E muitas vezes a gente acha que pecado é apenas o adultério, né? Você está mentindo? Você está sonegando? Você está cobiçando o que não é seu? A gente podia fazer uma lista aqui enorme. Mas cada um sabe, porque Deus incomoda através do teu Santo Espírito, do Santo Espírito dele. Queridos, a obediência traz bênção para nossas vidas. Olha que diz lá em Deuteronômio 11, no versículo 13 e 14. E será que diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, de servir a Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã. Olha a conquista aí. Então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã. Mas há uma condição: se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos. É bênção obedecer. Nós que somos pais, o tempo todo a gente chama a atenção dos nossos filhos, não é, Sofia? O tempo todo, não faz isso, não faz aquilo. Agora mesmo falei assim, posso falar, Sofia?
no carro, não come. Ela levou um salgadinho no carro, não come. Aí quando eu escuto o barulho do negócio sendo aberto, ela estava comendo salgadinho, só um só, me desobedeceu. Não fico triste com isso? Porque ela não ouviu a minha voz, a minha ordem, e aquele farelo, né, cai no chão, né, fica o chiqueirinho lá, né, só fica o chão, né, mas eu fico triste, quem vai limpar depois sou eu, né, mas ela me desobedeceu. Nós como os pais terrenos, ficamos tristes quando nossos filhos não nos obedecem. Imagine Deus, porque Deus quer nos abençoar, Deus quer dar chuva à nossa terra, no seu tempo atemporã. O pecado, gente, é um poço sem fundo. Uma pessoa vê, cobiça, e nessa cobiça não há limites. Os olhos são sua maior armadilha, pois os seus pés são atados pela corrente da concupiscência dos olhos. O olho, os olhos, melhor. A gente está o tempo todo vendo, pensando coisas. Jesus falou que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Palavras do Mestre Jesus, Mateus 6, 22 e 23. Como não lembrar de personagens da Bíblia? Como não lembrar de Saul, que perdeu, que Deus rejeitou como rei por causa da sua desobediência? Homem cheio de pompa, que quando começou a ver aquilo, né, a riqueza, o poder, a glória dele como um grande líder, se deixou levar pela vaidade, não obedeceu às ordens do profeta Samuel, a mando de Deus, quis fazer o que ele queria, e Deus o rejeitou por causa da desobediência. Como não lembrar de Jonas? Jonas desobedeceu uma ordem de Deus vá para Nínive pregar aquele povo, mas ele achou que aquele povo não merecia. Não, eu não vou não. Fugiu da presença de Deus, pagou um grande preço por causa disso. Se nós lembrarmos bem, cada um deles, tanto Saul quanto Jonas, olharam. Saul olhou para a vaidade. Jonas olhou para as circunstâncias. Satanás, vamos falar de Satanás, um ser criado. Satanás, um querubim ungido e perfeito, diz lá em Ezequiel 28, viu a glória de Deus, desejou ser como ele, viu a glória de Deus, e desejou ser como ele. Isaías 14, 13 fala isso. Tomou aquilo que desejava. Qual foi a consequência? Tornou-se inimigo de Deus, foi banido do céu com demais anjos que assim ficaram a favor dele. Estão no inferno. Eva, criação perfeita de Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Viu o fruto, desejou ser como Deus, porque a serpente fala, olha, se você comer como ele enganou, você vai ser igual a Deus. Ah, é mesmo? Desejou ser como Deus, deu o fruto para Adão comer, fez entrar o pecado no mundo, foram expulsos do jardim do Éden,
porque olhou, desejou. Acã, o texto que nós lemos, membro da tribo de Judá, viu os tesouros, cobiçou aquilo que Deus havia declarado ser dele, não de ninguém. Tomou os despojos da batalha, escondeu os objetos valiosos na sua tenda, causou derrota de Israel, destruiu a si mesmo e a sua família. Ele viu, desejou. Davi, rei de Israel, viu uma mulher, Betseba, desejou essa mulher de outro homem, tomou para si, mentiu descaradamente, mentiu desencadeando uma série de enganos, causou a morte de um homem, Urias, rompeu a comunhão com Deus. Então, todos esses, poderíamos citar muitos outros, desobedeceram a Deus. Obedecer é a maior prova do amor que podemos dar ao Senhor Jesus. É a prova do maior amor que podemos dar a Deus. Jesus falou assim: se quem tem os meus mandamentos, e me obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, João 14. Então, olha o que Cristo, nosso Senhor, falou: aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. Obediência, meu querido, obediência. Precisamos aprender a ser obedientes para conquistar. Obediência. Vamos colocar isso na nossa mente. É obedecer aquilo que Deus está falando, é obedecer aquilo que Deus está mostrando na sua palavra. Segundo, enquanto houver pecado oculto, não haverá conquista. Sabe por quê? Porque traz consequências horríveis. Quem esconde pecado, quem não confessa pecado diante de Deus, vai trazer consequências terríveis, terríveis. O perigo do pecado oculto é muito grande. Muitas pessoas pensam que o pecado oculto não prejudica ninguém. A gente viu que o caso de Acã mostra que o pecado escondido pode prejudicar. Acã conseguiu esconder o seu pecado na barraca, mas prejudicou a todos, porque Deus viu. E quando Deus viu, Deus apontou a Josué: olha, chama as famílias, pede o povo para se santificar, passa a noite orando, porque amanhã eu vou revelar a você, Josué, o que está acontecendo. Há alguma coisa escondida aí. Eu fico perguntando aqui, se isso acontecesse no dia de hoje, se Deus fosse chamar cada membro da família aqui, cada sacerdote, de cada família representada da igreja aqui, porque eu vou revelar o Senhor, se assim o fizesse, o que ele revelaria? Você sabe? Traria vergonha para você? Para a sua família? Para a sua igreja? A Bíblia diz que não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4, versículo 13. Então não há nada encoberto diante de Deus. Deus vê tudo.
Se nós não tivermos temor diante de Deus, vamos continuar fazendo. Vamos continuar fazendo, escondido, ocultando. Diz lá em Lucas 12, versículo 2 e 3, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, disse o Senhor Jesus. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Quais são as consequências de estarmos escondendo e não confessarmos nossos pecados diante de Deus? O pecado escondido tormenta a consciência. A criança, quando faz uma coisa de errado, né, Sofia? Hoje mesmo ela fez de manhã uma coisa. Aí ela veio com um jeitinho assim, pai, depois eu falo para você, Camila. Pai, eu fiz um negócio. Aí eu falei, fala, porque eu falo para ela, se você falar, é melhor do que eu descobrir depois. Não é verdade? Fala, que eu vou te orientar a não fazer mais. E assim ela fez, conversou comigo, consertei, deu jeito, expliquei para ela e ficou tudo bem, graças a Deus. Então, o pecado escondido tormenta a consciência. A criança com a consciência pesada treme diante dos pais quando faz alguma coisa errada. Devemos ser assim. Diante de Deus, meu Deus, eu estou fazendo isso. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Porque eu olhei com os olhos impuros a minha vizinha, a minha colega de trabalho, o meu colega de trabalho, o meu vizinho. E às vezes a gente pensa que isso é tão normal, e não é. Jesus falou isso, só o olhar a gente adultera. O pecado oculto pode trazer consequências terríveis. Por causa do pecado, já disse de Acã, 36 famílias enterraram seus filhos. Pais, maridos, esposas ficaram tristes. O povo foi envergonhado, perdendo uma batalha para um inimigo fraco. Será que outras pessoas, até entes queridos, sofrerão por causa do meu pecado que eu estou escondendo? Do seu pecado que você está escondendo? Hoje é a noite de parar. Hoje é a noite de se arrepender, de dizer basta. Eu não vou trazer consequências para a minha família. Eu não quero trazer consequência para o meu esposo. Eu não quero trazer consequência para a minha esposa, para os meus filhos. Eu vou diante de Deus hoje, suplicar ao Senhor perdão, e não farei mais. Porque eu dou um freio, um basta, nisso hoje. A iniquidade escondida destrói o espírito. Tiago 4:1 diz que prazeres militam na vossa carne. Tiago diz que prazeres militam na vossa carne. Tiago 4, versículo 1. De onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? É linguagem de guerra, meus queridos. É linguagem de guerra que implica a possibilidade de perder e morrer. Quando deixamos os nossos desejos carnais dominar a nossa vida, estamos destruindo a própria espiritualidade. A própria espiritualidade. A guerra, não faz isso. O espírito te incomoda, não faz isso, você está errado. Mas você continua. E até onde vai dar isso? Só Deus sabe. A terceiro ponto para a gente terminar. Quando não houver pecado oculto, haverá conquista. Aí sim.
quando você estiver diante de Deus, com nada mais oculto, haverá conquista. A nossa igreja conquistará. E olha a responsabilidade, quando eu falo igreja, quando a gente diz que esse tema é muito importante da igreja, e que nós devemos abraçar, porque podemos, como igreja, sofrer as consequências do seu pecado. Eu lembro uma vez que eu estava no gabinete do pastor Anderson, a gente estava conversando sobre isso, e o pastor Anderson falou comigo, isso ficou muito tempo na minha mente, ele falou assim, o pecado de Acã. Será que tem algo escondido? Eu estava comentando a respeito de alguma coisa. E às vezes a igreja pode estar indo de mal a pior por causa de você. Por causa de você. Que está sustentando um pecado oculto. E esse alerta que Deus dá a mim e a você é para nos cuidarmos. Para que esse tema, santidade para conquistar, possamos ver maravilhas de Deus através dessa igreja, fazendo nesse ano de 2024. Amém? Queremos ver essa galeria lotada na quarta-feira. Pessoas sedentas de Deus, pessoas querendo Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que está naquela igreja ali, que tem uma fachada linda, maravilhosa? Porque através da sua vida, as pessoas estão vendo Deus, o Espírito agindo na sua vida, e vão estar assim, olha, você não vai falar nada, mas as pessoas vão estar falando, você é tão diferente, você é tão diferente, o que você é? Não, eu sou crente, eu sou daquela igreja ali, eu quero lá avisar, porque você é um homem, é uma mulher de Deus, eu quero lá visitar, vamos sim, por sua causa. Como devemos lidar com esses pecados escondidos? Tem que parar de se enganar, gente. Pare de se enganar. Pior é aquele que não quer ver. Pior é aquele que não quer ver. Reconhecer que seu pecado escondido está errado. E isso, muitas vezes ele fala assim, isso não tem nada a ver. Você consegue persuadir o seu mau hábito, persuadir que seu hábito, melhor assim dizendo, não é pecaminoso, a consciência não vai doer tanto, mas o padrão que define o pecado é a palavra de Deus, não os seus desejos, não as suas opiniões, não o que você acha, mas o que a palavra fala. Está escrito aqui? Está errado, não é, e não tem nada a ver. Há caminhos ao homem que parece direito, mas a cabo dá caminhos de morte. A Bíblia diz que o que desvia os ouvidos a ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Provérbios 28. Então, se nós não estamos obedecendo, não estamos ouvindo a palavra, não adianta orar, porque o texto diz que até a sua oração é abominável diante de Deus. Olha só. Isso é muito sério, muito sério. É necessário se arrepender. Hoje é tempo de se arrepender. Arrependei-vos, porque hoje é o tempo de se arrepender. A palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele te perdoa. O teu pecado vai passar a ser branco. A negritude vai sair. Branco como a neve, diz a certa canção do Inário, cantor cristão. Hoje é o tempo de se arrepender. Até quando? Até quando o pecado ficará escondido? E se eu não confessá-lo? O que vai acontecer, pastor?
Se eu continuar ocultando, mais um pouquinho, daqui a pouco eu deixo. Daqui a pouco eu deixo. Não vou falar com a minha esposa, não vou falar com meu pai, não vou falar com a minha mãe, não vou falar com o meu pastor. Ninguém está sabendo mesmo, mas olha o texto que nós lemos. Deus vê tudo. Deus vê tudo. Diz lá em Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Alguns pecados escondidos, não confessados, só serão entregues, serão encontrados, melhor assim, por você, na eternidade. Você vai esperar a eternidade para confessar diante de Deus? Senhor, eu estava fazendo sim, mas eu achei que não era problema. Não faça isso não. Olha só. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso é muito sério, isso tem que causar pavor e temor a cada um de nós, como igreja, como família, porque Deus vai abrir a sua vida diante dele, e vai mostrar para você: bom servo fiel, tu foste fiel a mim. E diz mais, Eclesiastes 2, capítulo 2, versículo 14, 12, melhor falando, 12, versículo 14, porque Deus há de trazer o juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, olha só, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, o que de bom você fizer, Deus vai trazer juízo. O que de mal você fizer, Deus vai trazer juízo. Então, o meu apelo nessa noite a todos nós, nessa igreja, que para que esse tema surta efeito, santidade para conquistar, ao começar em mim, hoje, eu declaro diante de Deus, qualquer pecado encoberto que eu esteja fazendo. Fomos perdoados na cruz do Calvário, por Cristo, não há porquê, fomos libertos, não há porquê nós sermos escravos do pecado, não há porquê. Deus te libertou, me libertou. Feche os seus olhos, vamos orar.